IFIX, Ibovespa e Bitcoin em alta no último mês. Será que essa é a última oportunidade para investir nesses ativos? Fala, investidores, tudo certo? Então, sucesso! No vídeo de hoje eu vou compartilhar minha opinião sobre o cenário atual, em que IFIX, Ibovespa e Bitcoin estão subindo. O que eu estou fazendo com a minha carteira, com o meu dinheiro? Eu vou compartilhar tudo em detalhes nesse vídeo, então se você tem interesse, fique até o final do vídeo. Começando aqui pelo IFIX, é possível observar que o índice atingiu 3.391 pontos e isso reflete essa recuperação do índice nos últimos meses. Se eu filtrar aqui pelos últimos 5 anos, fica até mais fácil de visualizar. Aqui em dezembro de 2024, ele estava ali na casa dos 2.946 pontos. Porém, se a gente for acompanhando aqui o gráfico, é possível observar que nos últimos meses, a partir aqui de fevereiro, para ser mais exata, ele começou a ter essa recuperação. E isso vai se refletir, consequentemente, diretamente nas cotas dos fundos imobiliários, ou seja, os fundos estão começando a se recuperar. Lembrando que o IFIX ele é calculado pela B3 e reflete o desempenho dos principais fundos imobiliários com cotas negociadas na bolsa. Para você saber em detalhes quais são esses fundos que compõem o IFIX, basta você digitar aí no seu navegador de busca IFIX Composição. Aqui no caso eu vou acessar aqui pelo primeiro link, o link da B3. Aqui na B3 então ele traz toda essa listagem de ativos, traz por código, traz a quantidade teórica de composição, né, de ocupação desse fundo no índice FIX e traz também a participação em percentual. Você pode analisar aqui pelo próprio site, como também pode fazer o download, que é o que eu fiz aqui para facilitar a visualização. Aqui pela planilha fica mais fácil de visualizar quais são os fundos imobiliários que têm uma participação maior no IFIX. Dá para observar, por exemplo, que o KNCR11 é o fundo imobiliário com a primeira colocação aqui, tendo uma participação de 6,62% no índice. Logo em seguida temos o Canip 11, que tem 5,23% de participação no índice. Na terceira colocação temos o XPML 11, com 4,24%. Na quinta colocação, o HGLG 11, com 3,89%. Em seguida, o BTLG 11, 3,12%. Na sétima colocação, o KNR 11, com 2,98%. Logo abaixo, mais coladinho, MXRF 11, com 2,92%. Um pouquinho abaixo, XPLG 11, com 2,30%. E na décima colocação, nós temos o VISC 11, 2,17%. Eu destaquei aqui em azul os fundos imobiliários que ocupam até 1%, ou seja, tem a participação no índice de até 1%. E dentre eles, tem alguns aqui que eu possuo em carteira, como o HGRU, o CPTS, o RZTR e o GARI. Então, fica aí a dica se você quiser saber aí com mais detalhes quais são os fundos imobiliários que compõem o IFIX. Dando sequência aqui, nós temos o Ibovespa, que atingiu a casa dos 134.739 pontos, um aumento aí no último mês de 1,19%. Se eu filtrar aqui pelos últimos 5 anos, é possível visualizar também essa evolução. Então, lá em janeiro deste ano, ele tinha atingido a casa dos 118 mil pontos. Teve uma queda, né, bem expressiva desde agosto de 2024, né, ele veio numa queda. Porém, ele está se recuperando, né? A recuperação ela vem num ritmo de descidas e subidas, né? Mas nos últimos meses, e principalmente aqui em abril, né? A gente consegue observar que teve uma subida, né? Uma crescente, atingindo então 134 mil pontos. Lembrando sempre que também o Ibovespa ele é um acumulado, né, ele é um indicador de desempenho médio de cotações de ações negociadas na bolsa, mas tem algumas ações ali com predominância, né? Então tem umas ações que representam ocupam, né, um maior percentual aí do índice. Porém, de modo geral, quando o Ibovespa começa a se recuperar, automaticamente você consegue ver esse reflexo na recuperação das cotações das ações, né? Então na minha carteira eu posso ver isso de forma bem clara, inclusive. E não podemos deixar de falar do Bitcoin, que no último mês teve uma valorização de 7,18%, atingindo
539.421 pontos, sendo uma recuperação do Bitcoin, né, que teve o seu ápice ali em janeiro deste ano, atingindo 628.123 pontos. Porém, de lá para cá, teve essa queda aqui vertiginosa e vem se recuperando aí no último mês, né? Eu tenho uma pequena exposição em Bitcoin, inclusive foi um ativo que eu coloquei recentemente na minha carteira e agora eu vou compartilhar com mais detalhes quais foram os meus aportes no mês de abril. Vamos lá? Começando aqui pelo primeiro aporte do mês, eu fiz aquisição de uma cota do ETF IVVB11 a um valor de R$ 342,90, isso lá no dia 3 do 4. No mesmo dia, eu aportei em MXRF11, 25 cotas do fundo, a um valor de R$ 9,03 a cota, totalizando R$ 225,75. Já no dia 7 do 4, eu aportei em Copasa, 10 ações de Copasa a um valor de R$ 19,35 por ação, totalizando R$ 193,50. No mesmo dia, eu aportei também em CEMIG, ticker 4, 26 ações de CEMIG a um preço de R$ 9,88. Que preço, né, pessoal? Preço muito interessante. Vendo hoje a cotação do ativo, né, subiu bastante, valorizou já. R$ 256,88 aqui em CEMIG. No dia 8 do 4, eu fiz a aquisição de duas cotas do fundo imobiliário RZTR a um valor de R$ 87,80 cada cota, totalizando R$ 175,60. Eu também fiz um novo aporte e adquiri mais 3 cotas no mesmo dia do RZTR a um valor de R$ 87,50. Então foi um pouquinho abaixo aqui do valor inicial que eu havia pago nas duas cotas. Eu comprei no mesmo dia mais 3 cotas, totalizando R$ 262,50. E visando a minha estratégia, o meu novo plano, inclusive se você não sabe, não está por dentro do meu novo plano, o que eu pretendo fazer para atingir os R$ 100.000 de patrimônio mais rápido, eu tenho um novo plano, eu tenho uma nova estratégia. Compartilhei no último vídeo aqui do canal, se você quiser assistir, vou deixar um card aqui acima, mas no dia 11 do 4 eu aproveitei que estava um preço bem interessante, inclusive ele havia caído, né? R$ 86,79, eu fiz a aquisição de mais duas cotas a esse valor, totalizando R$ 133,58. No mesmo dia, lá no dia 8, né, voltando aqui à ordem das compras, eu adquiri o Gari, né, 24 cotas do Gari a R$ 8,50, totalizando R$ 204. Eu também fiz a aquisição de 30 ações da Irani a um valor de R$ 7,10 a ação, totalizando R$ 213. Comprei aqui as 3 cotas, né, do RZTR que eu já comentei. E no mesmo dia, aqui no dia 8 do 4, eu comprei ações de Vale, duas poucas ações aqui de Vale, mas é que o preço realmente estava muito interessante, R$ 49,93, totalizando aqui R$ 99,86. E o mês de abril, então, como eu mencionei, também foi o mês em que eu comecei a me expor a criptomoedas. Estou falando do Bitcoin. No dia 10 do 4, eu fiz um aporte aqui de R$ 49,39. O Bitcoin estava com um preço aqui de 468.991 reais. No dia 12 do 4, eu aportei mais um pouco, R$ 48,97, e o Bitcoin a essa altura já estava aí na casa dos seus 489 mil. Hoje, né, na casa dos 539, dá para ver que realmente já teve uma valorização aí bem interessante. Mas é isso, pessoal. Esses foram os aportes do mês de abril. Estreiei aí no mundo das criptomoedas e aumentei as minhas posições em alguns ativos que eu considero muito interessantes aqui para minha carteira. E para fechar o vídeo, a pergunta que fica no ar: será que é a última oportunidade para aproveitarmos essa janela de quedas que visualizamos nos últimos meses? Afinal, IFIX esteve em queda, as ações também, criptomoedas também tiveram suas quedas, ETFs
caíram recentemente, mas já estão se recuperando. Aqui na minha carteira dá para ver que quase tudo está no verdinho, só os fundos imobiliários que realmente tiveram uma queda muito grande, né? Mas mesmo assim já estão se recuperando, menos 2,67%. Logo, logo, se continuar nesse ritmo, eles também estarão no verde. Então, a minha opinião sincera é que pode ser realmente que essa janela de oportunidade esteja se encerrando. No entanto, eu vejo também uma oportunidade para começar a criar caixa. Isso mesmo, eu já estou planejando, se os ativos que eu considero interessantes começarem a atingir um valor que, na minha visão, não são para aporte, eu vou começar a montar o meu caixa, ou seja, a minha reserva de oportunidade. Isso porque, na minha opinião, eu acho muito difícil tentar prever o que vai acontecer nos próximos meses, visto o próprio cenário atual em que decisões políticas interferiram, né, agitaram com o mercado. Então, vários ativos aqui em queda sofrendo com ações e decisões políticas. Então, eu acho que é um cenário bem difícil de você ficar tentando prever, adivinhar o que vai acontecer a seguir. Eu acho mais interessante seguir dessa forma, aportar nos ativos que eu considero de qualidade. Se esses ativos começarem a não ser tão interessantes, eu vou para a renda fixa, que também rende muito bem. O Brasil é conhecido aí como o país da renda fixa não à toa, né? Então é interessante você investir em renda fixa quando a renda variável não se demonstra tão interessante, na minha opinião, porque é um ganha-ganha, né? Além do fato de você também poder montar posição aí para aproveitar futuras oportunidades na renda variável, por que não? Então você ganha com a renda fixa e ainda se posiciona para no futuro ter um poder de aporte interessante. Mas agora me diga aí nos comentários o que você pretende fazer nesse período de valorização dos ativos. Você vai continuar aportando na renda variável? Vai partir para a renda fixa? Sua carteira, ela está com uma variação positiva ou ela ainda está no negativo? Comenta aí os detalhes dos seus investimentos, que eu vou gostar muito de ler. Aqui é um espaço de troca e eu espero também ter esse retorno de vocês, ok? E sempre bom lembrar que investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que exige foco, resiliência e também estratégia. Estratégia é muito importante nessa jornada. Bom, por esse vídeo é só. Desejo a todos ótimos investimentos, se cuidem e até o próximo vídeo.